discutindo. Então, agora eu vim trazer um pouquinho do nosso relato de experiência sobre educação inclusiva, cuja coordenadora, divulgadora da educação inclusiva, maravilhosa Esmeralda Queiroz, juntamente com a minha companheira Leonice Nascimento. Nesse projeto eu atuo como voluntária, porque eu já sou bolsista de outros programas, então eu não poderia pegar mais outra bolsa. Então aqui eu atuo como voluntária juntamente com a Leonice, e gostaria de ressaltar que as ações formativas que eu vou apresentar aqui, elas ainda estão em andamento, e aí parceria com o PIBEX, que é quem está financiando e dando todo o apoio prestado a nós. Pode passar. Então, aqui a nossa introdução a respeito da educação inclusiva. Conforme eu vou fazendo a leitura, eu vou destacando alguns pontos. A universidade, ao longo dos anos, tem sido um espaço por excelência da educação da produção de saberes, conhecimentos e também formas de promoção da inclusão. Ainda nesse sentido, tem se preocupado em formar estudantes para uma atuação permeada pelo reconhecimento e valorização da diversidade humana. Assim, o curso de licenciatura tem se modernizado para pensar na formação do futuro professor para a escola inclusiva. E então surgiram questões. Quais relações possíveis de serem construídas entre a formação inicial e a formação continuada? Esses foram os questionamentos que nós levantamos para a criação das ações formativas. O que teriam os professores da educação básica a contribuir com a formação inicial? Para além de competências e habilidades, como implementadas pela BNC, aproximações entre licenciados e professores da educação básica, podem construir espaços formativos em embate ao fracasso escolar. Ou seja, a questão da educação inclusiva é algo que vem muito se discutindo, porém é algo que está somente ali na teoria. A prática ela acaba sendo deixada de lado. Então, como a gente mencionou, os cursos de licenciatura, querendo ou não, eles estão vindo com essa modernidade de trazer para o foco da formação de professores a inclusão, a questão de incluir. Como assim? Como, por exemplo, aqui no nosso curso nós temos a disciplina de educação inclusiva, onde tem tanto a parte teórica como a parte prática, que eu vou mencionar ao longo do trabalho. E aí, quais as relações possíveis de serem construídas entre a formação inicial e a formação continuada? Ou seja, o PIBEX é essa extensão que ele não quer ficar aqui somente na universidade, mas ele quer também trazer a comunidade para dentro da universidade e que nós também possamos ir para lá. E então, com isso, qual é então a relação entre nós, alunos, futuros professores, com os professores que já estavam atuando nessa área? Então, esses foram os questionamentos que nós fomos levantando. Porque a educação inclusiva sempre foi algo que me chamou a atenção desde quando eu estava no 7º ano, que eu estudava no colégio de tempo integral, e lá tinha muitos alunos com deficiência e não tinha inclusão. Apesar de ser uma escola de tempo integral, eu me sentia no lugar deles porque eles não participavam das atividades que os demais alunos participavam. Então, quando eu conheci a professora Esmeralda e que ela trabalhava com a questão da inclusão, foi algo que eu comecei a querer participar juntamente com ela, porque eu falava assim, professora, eu fico muito inquieta, como que a gente vai ser professor se a gente não trabalhar dentro da universidade a questão de incluir alunos que têm algum tipo de deficiência? Então, pensando nisso, ela começou então com o trabalho do PIBEX, eu não pude ser bolsista dela, mas eu estou aqui com ela como voluntária e a gente está desenvolvendo esse trabalho que está contribuindo muito para a minha formação, não só como professora, mas também como a minha identidade de Renata. Quem é a Renata em relação à inclusão de pessoas e quem é a professora Renata dentro da sala de aula? E é tanto que o projeto dela me ajudou durante os estágios. Tive alunos que tiveram esses problemas, tiveram uma deficiência, mandavam, professora, como eu vou me portar frente a esse aluno? Eu percebo que ele não fica quieto na sala, eu percebo que ele tem alguma dificuldade. E ela sempre me dava dica, troca ele de lugar, coloca ele na frente, faça outra atividade. Então o projeto ele foi para além somente da disciplina que eu cursei. Ele está indo para além da minha vida, algo que vai contribuir muito, tanto para mim como pessoa, como profissional. Pode passar, por favor. E os objetivos então do projeto, o geral é promover a formação inicial dos licenciandos, no caso nós, e a formação continuada de professores, porque o projeto ele atende tanto nós, graduandos, como professores da rede básica de ensino que trabalham com alunos com algum tipo de deficiência na escola, por meio de diferentes saberes dos dois grupos, ou seja, trocamos experiências. Tem um grupo no WhatsApp onde trocamos experiências, elas relatam como é o desafio da sala de aula, trabalhando com essas crianças, principalmente em um contexto que a gente veio da pandemia, então tem toda uma questão a mais a ser trabalhada, e as escolas geralmente não estão preparadas para isso. É o que eu sempre digo, que eu sempre vou dizer, que é a falsa inclusão, como o Geraldo disse. A escola democrática é uma falsa escola democrática, porque por mais que tenha todo mundo ali, nem todos se sentem parte naquele ambiente, e isso ocorre muito com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí os objetivos específicos do nosso trabalho é relatar brevemente as ações do projeto Aprendizagem na Educação Inclusiva. O nosso projeto é esse, Aprendizagem na Educação Inclusiva, que é um projeto do PIBEX e também em parceria com a disciplina Educação Inclusiva do curso de Letras. E sistematizar os resultados faciais, como eu mencionei, é um projeto que ainda está em andamento, não finalizamos. E então aqui os resultados que nós trazemos são resultados faciais, mas bem importantes de serem mostrados para a comunidade o que já fizemos e o que continuamos fazendo a respeito da inclusão de pessoas. Pode passar.
Educação inclusiva e extensão universitária. Isso foi um ponto-chave na minha formação acadêmica, porque o curso ele permitiu, não somente eu, enquanto graduando, ele permitiu eu ir além, eu ir até a comunidade, juntamente com a professora, e trazemos a comunidade para dentro da sala de aula. É tanto que nos cursos a gente poderia ouvir os relatos das professoras da formação continuada, elas traziam os pontos, o desafio que elas enfrentavam ao ensinar esses alunos, o desafio da falta de materiais. É como eu sempre venho dizendo, a escola ela não está preparada exatamente para a inclusão. Por mais que tenham ali alunos, a maioria deles se perguntarmos, eles não se sentem parte do ambiente escolar. Então, um dos objetivos do projeto é isso, que a gente pense essa inclusão para além do papel, para além da teoria e coloque isso em prática. E então, o projeto Aprendizagem na Educação Inclusiva, como eu já mencionei, é vinculado à disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva, é uma disciplina ofertada no 6º período do curso de Letras, pela professora Esmeralda, e o projeto ele conta com o apoio da taxa de bancada do PIBEX Norte e de 2 estudantes voluntárias, no caso eu e a Leonice, a quais são coautoras desse texto. O projeto tem como resultados parciais 2 ações formativas relatadas a seguir. Aí agora avança as ações, pode passar. Então, a primeira ação que nós desenvolvemos foi um curso intitulado de Surdez, Educação e Bilinguismo. Um curso que foi muito interessante, eu acho que se pudesse, todos deveriam fazer um curso desse nível, porque ele trouxe muita questão, muita reflexão. Nós podemos refletir enquanto alunos, enquanto pessoas, e trocamos experiência com professores até mesmo de outras cidades, não só aqui de Araguarinas, nesse primeiro curso. E então, essa primeira ação do projeto, ela promoveu a formação inicial dos licenciados e a formação continuada de professores sobre a educação de surdos, na perspectiva da educação bilíngue e as demandas do processo pedagógico que a envolveu. Essa ação ela foi desenvolvida de maio a julho de 2022, na modalidade online, em um curso de 30 horas com encontros semanais via plataforma Google Meet, ou seja, esse curso aqui realizamos pelo Meet, que era uma forma de abranger mais alunos e também que as professoras pudessem participar conosco. Então, todo sábado tínhamos um encontro com temáticas variadas, não era só teoria, a professora fazia com que nós se colocássemos frente aos desafios. Por exemplo, a Renata, enquanto professora, tem um aluno surdo na sala de aula. Como que eu vou trazer esse aluno surdo para a inclusão do conteúdo que eu estou ensinando? Então, a gente foi buscando soluções, buscando estratégias para quando podermos entrar na sala de aula, já termos um olhar mais crítico sobre isso. Pode passar. Aí participaram 4 professores da educação básica que, em uma relação conjunta com os graduandos, trocaram experiências entre si. Mesmo o curso sendo ofertado de forma online, a docente coordenadora do curso conseguiu promover situações de interação entre os participantes, que foi o que eu falei. Uma das ações, por exemplo, a gente se colocar, eu enquanto surdo, imagine você enquanto surdo, ou seja, qual seria? Você se sente parte daquele local? Então, uma dessas ações foi isso, a gente se questionar sobre o que é ser surdo, e a partir disso ela foi colocando nos slides, tudo anotadinho, as informações. Por exemplo, os alunos diziam, ser surdo para mim é estar em um local tal, ser surdo é isso. Então, juntos criamos uma perspectiva do que é ser surdo enquanto ouvintes. Mesmo o curso possibilitou a inclusão dos estudantes da licenciatura em letras, favoreceu a produção de trabalhos de conclusão de curso e outras participações acadêmicas. Ou seja, o curso, como já mencionei, ele foi além do que era para ser. Ele possibilitou os participantes até mesmo desenvolver esse trabalho de TCC voltado para a educação inclusiva. Eu, por exemplo, meu TCC não é na educação inclusiva, mas é algo que eu levei para os estágios, teve outros alunos que partiram para isso. Então, o curso ele não formou somente a teoria, ele trouxe a prática em si e ele cumpriu um dos objetivos do PIBEX, que é trazer a comunidade escolar aqui para dentro da universidade, que é uma das nossas outras ações. Essa aqui também teve professores de outras cidades participando conosco, relatando as suas experiências, como elas trabalhavam com alunos, o quão foi difícil retornar para esses alunos pós-pandemia, porque eram alunos que ficavam em casa e os pais não sabiam lidar, nem os pais sabiam lidar com eles, então ficou uma carga muito pesada até mesmo para elas. Pode passar, por favor. Surdez, educação e bilinguismo. Então, quais foram as dificuldades que encontramos para a realização do curso? Nem tudo saiu como planejado, nem tudo foi perfeito, tivemos sim dificuldades. E aí, nessa ação, a dificuldade pontual se deu com a inscrição de licenciados que não haviam cursado a disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva, porque inicialmente o curso era uma complementação da disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva. Porém, como tinha mais pessoas interessadas, acabou o cartaz saindo sendo divulgado a lei, e mais pessoas se inscreveram, e mais pessoas participaram, sem ter feito a disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva, que foi uma disciplina que a gente estudou bastante sobre os tipos de deficiência, estudamos um pouco sobre Libras, um pouco sobre a questão do surdo e etc. Aí, como eu falei, tão pouco eles tinham conhecimento sobre Libras, porque no curso de letras nós também temos a disciplina de Libras, e a maioria dos alunos ainda não tinham cursado a disciplina de Libras. Então, para eles entenderem o que era surdez, educação e bilinguismo, se tornou algo mais complexo. Porém, não foi um empecilho, eles conseguiram participar, eles conseguiram também contribuir conosco em relação a isso. Pode passar, por favor. E aqui a nossa segunda ação formativa, que foi intitulada de Estratégias Pedagógicas para o Transtorno Funcional Específico da Dislexia. Aqui a gente já trata da dislexia, o curso que está em andamento, um curso muito interessante, porque por mais que a gente traga a questão da educação básica, a universidade ainda atende alunos com esse tipo de deficiência.
ainda tem alunos na graduação, por exemplo, de letras, que são dislexos e não tem conhecimento sobre isso. E quando a gente começa a estudar, a gente percebe, o aluno tal, ele tem uma deficiência, ele tem algum problema, porém ele não foi identificado lá na educação básica. Por isso que eu digo, a falsa inclusão, porque até isso passa despercebido. No estágio, por exemplo, que eu fiz, de letras, um dos alunos, eu perguntei ao professor titular e ele falou assim, não, você cumpra seu estágio normal, deixa esse aluno com nós, ele só é um aluno imperativo e a outra aluna era rebelde. Mas eu não conseguia ministrar a aula olhando para aqueles alunos sem eles se concentrar na aula. Então, eu peguei meu tempo, não tinha nenhuma responsabilidade com isso, chamei os dois, conversei e eu fui entender. Tinha toda uma história de vida por trás dele. Algo que me revoltou, porque para o professor regente era só um aluno ali que não queria aprender e uma aluna rebelde. Mas não eram alunos que tinham problemas que vinham desde o ensino fundamental, desde a educação infantil. E foi os melhores alunos que eu tive ao final do estágio. Eles passaram e fizeram todas as atividades, então eles não faziam as atividades dos outros professores, fizeram as minhas atividades tudinho. Todo dia eles me mandam mensagem, porque eles falam assim, professora, eu não consigo me sentir incluída dentro da sala de aula, não consigo entender o que o professor passa. A senhora buscou estratégias que me fizeram fazer parte daquele local. Mesmo eu estando ali naquela escola o tempo todo, eu nunca me senti parte daquela escola. Então foi algo assim que me marcou e algo que eu agradeço à professora Esmeralda e o curso, porque mesmo eu tenho só 19 anos, por exemplo, eu consegui ir além. Então foi algo assim que me marcou muito, porque esse aluno, eu notava que ele tinha interesse, mas era um aluno esquecido pelo professor. Às vezes, querendo ou não, na nossa formação da identidade de ser professor, nós rotulamos os alunos, esse aluno é o melhor aluno, esse aluno é o pior aluno. E eu acho que a gente precisa romper com isso, não existe o melhor, nem existe o pior. Existem alunos e alunos que devem se sentir parte de um ambiente, sejam eles com deficiência, sejam eles alunos que não têm alguma deficiência, porque isso, de certo modo, rotula. E aquela criança, ele só tinha 11 anos, o menino, que se sentiu excluído lá no final da sala. Ele foi um dos melhores alunos que eu tive. Ele escreveu crônicas, ele me procurava, a mãe dele veio lá, conversou comigo, que ele estava super empolgado com as aulas de português, algo que ele não tinha. E eu conversei com a mãe dele, a escola falou que ele não tinha diagnóstico. Outra coisa que eu reclamei com a escola, que a escola, sabendo da necessidade do aluno, ela ainda não tinha constatado a família para relatar os problemas que o aluno tinha. Então aquele aluno era só um aluno matriculado, não era um aluno que fazia parte daquela escola em si. Então, o curso da professora Esmeralda, ele me fez enxergar para além disso, ele me fez enxergar que eu posso sim ser uma professora inclusiva, não só na teoria, mas também na prática, colocar isso pelo que eu venho aprendendo com ela desde o segundo período que eu pego disciplinas com ela. Pode passar. Aí, como o curso funciona, esse curso da dislexia? A partir de conhecimentos teóricos, nós temos um grupo no WhatsApp, onde a professora ela compartilha materiais super úteis que a gente precisa sim ler. Somos professores em formação, enquanto professores em formação precisamos ter conhecimento dos desafios que temos na sala de aula, porque chegar lá somente com uma formação e não entender que vai ter alunos com algum tipo de deficiência, quebra aquilo que a BNCC vem dizendo. Vem dizendo o quê? Que os alunos eles precisam ser incluídos, os alunos precisam ser cidadãos protagonistas da sua própria formação. Se um aluno com deficiência não é o protagonista do seu próprio conhecimento, a BNCC está sendo revogada pelos próprios profissionais da educação. E aí, a partir do conhecimento teórico, são os textos, livros que ela disponibiliza, slides, onde a gente vai entendendo também sobre isso. Outra coisa, trabalhando com a consciência fonológica, a disciplina do curso, morfologia, que foi trabalhada com o professor de vídeo, foi algo que também contribuiu, e a professora Esmeralda vem debatendo isso com nós, porque é importante entendermos sobre isso. Por mais que sejamos professores do 6º ao 3º ano, as dificuldades dos alunos, elas surgem lá na educação infantil. Então, se somos capazes de identificar isso, poderemos trabalhar com mais facilidade cada dificuldade dos alunos dentro da sala de aula. Não é que eu seja romantizando ser professor. Eu sei que ser professor é um grande desafio. Dar conta de uma turma com 40 alunos é um desafio enorme. Mas é algo que, se a gente gosta de fazer aquilo, a gente vai conseguir sem nenhum problema. Então, o curso, eu creio que as professoras também participam com nós. Elas já vê esse a mais na profissão delas, porque há coisas, por exemplo, que a professora Esmeralda traz que elas não sabiam, e há coisa que nós, alunos, não sabíamos, e elas também estão trazendo para nós. Então, está sendo uma troca muito rica de conhecimento entre uma professora da graduação, entre professoras da educação básica e professores de formação. Todas elas elaboram, compartilham e analisam coletivamente estratégias e recursos pedagógicos criados para o trabalho com a consciência fonológica. É tanto que no último encontro que nós tivemos no curso, nós trabalhamos sobre a questão da consciência fonológica. A professora fez uns exercícios no quadro e nós se colocamos na função, por exemplo, de um aluno com dislexia. Como é que eu, enquanto aluna com dislexia, poderia formar palavras ali? Então, nós percebemos que há uma dificuldade. Então, se o professor ele não está preparado para isso, vai ter um grande problema na frente. Não é porque a sala de aula vai ter uma professora ali que ajuda, que auxilia esse aluno, que eu, como professora titular, devo deixar de lado. Não, eu tenho que trabalhar em parceria com ela. É uma relação. Se ela é uma professora auxiliar, eu tenho que também auxiliar ela e ela auxiliar o aluno. Porque, geralmente, quando tem um professor auxiliar, o aluno ele fica mais apagado ainda da sala de aula. Porque só fica a professora e o aluno ali. Aquele aluno ele não faz parte do grupo dos outros alunos considerados normais, entre aspas, porque todos nós somos normais. Apesar das deficiências, todos nós somos normais perante a sociedade. Pode passar, por favor. Aí, neste curso, vale destacar a integração harmoniosa entre as professoras da educação básica e os estudantes. Aqui é um ponto bem relevante, porque na última reunião que tivemos, o último ponto do curso,
Tivemos 2 professoras que participaram da educação básica. Uma delas trabalha em uma escola integral que atende alunos com deficiência, e uma das propostas que eu fiz para ela é que a gente trouxesse esses alunos para aqui, para dentro da universidade, e ela ficou muito empolgada, porque ela falou assim, nossa, trazer eles para cá, eles vão se sentir importantes, porque eles só ficam lá dentro da sala de aula e muitas vezes escondidos ali, muitas vezes sem ninguém dar moral para eles, então trazer eles para cá seria algo a mais. Ela falou assim, eles vão ficar muito felizes, eles vão se sentir parte da sociedade, porque eles não se sentem, ficam ali somente conosco. E aí, um dos objetivos do curso é que a gente está criando materiais pedagógicos. A gente queria criar, aqui dentro da universidade, uma sala exclusiva para divulgar esses materiais, para que atenda a comunidade, trazer a comunidade para cá, porque a partir do momento que a gente pega esses alunos da escola e traz eles para cá, eles vão se sentir importantes, eles vão falar assim, nossa, eu sou também um aluno como o outro, eu também posso entrar na universidade. E aí, o nosso objetivo é criarmos esses recursos pedagógicos e montarmos uma sala de inclusão, onde os professores das escolas possam vir, trazer os alunos, a gente ficar ali, o monitor auxiliando, porque esse é um dos objetivos do PIBEX, é essa relação com a comunidade, trazer, não é só produzir conhecimentos para a universidade, mas sim para além da universidade. E outra coisa que aqui nesse projeto estamos fazendo, eu gosto muito de tecnologias, então uma coisa que me marca muito é que eles não têm muito acesso à tecnologia, por ser alunos deficientes. Então, um dos recursos pedagógicos que eu vou criar são os jogos digitais, ou seja, eles também são capazes de ter a tecnologia a favor deles, porque geralmente, o aluno com dislexia, se ele não aprende nem no papel, por que ele vai aprender no computador? Geralmente é essa visão que os professores têm, não generalizo todos, mas a maioria tem essa visão. Então, pensando nisso, eu falei, vamos criar então os jogos digitais e trazer esses alunos. As professoras lá das escolas ficaram super empolgadas, porque lá na escola eles nunca tiveram essa oportunidade, e aqui a gente vai trazer essa oportunidade para eles, eles vão poder ter a tecnologia a favor. Somos todos iguais, eles também podem aprender assim como nós aprendemos a usar. Nesse sentido, algo pontuado pelas docentes é o melhor dia para essa formação, ou seja, está registrado para as próximas ações do projeto. É uma ação assim conjunta, não é nada que a professora Esmeralda estabelece por conta própria, tudo é combinado entre nós graduandos e as professoras, o melhor horário que elas podem vir, o melhor horário que elas podem trazer esses alunos, o contato, quando a gente poder ir na escola, conhecer como é a sala de aula, ver se essa sala de aula é adaptada a eles, que eles venham aqui, tenham contato com nós. Então é algo assim que eu me sinto muito privilegiada de poder participar, porque eu sei que teve professores que não tiveram contato com a educação inclusiva e hoje se sentem meio que perdidos dentro da sala de aula. E eu não falo isso somente em relação a ser professor, as demais profissões também precisam disso. Precisamos incluir, precisamos ter alteridade pelo próximo. Deixa eu passar. Conclusão. Por meio dessas 2 ações formativas do projeto Aprendizagem na Educação Inclusiva, podemos constatar a convergência dos interesses dos professores da educação básica que fazem curso de extensão e dos licenciados e extensionistas para o mesmo ponto. Favorecer a inclusão do estudante por meio do acesso ao conhecimento construído pela humanidade e sistematizado no curso da escola. Ou seja, que uma das coisas que a gente vem lutando por isso é que o aluno, ele não vai ser só aluno só quando ele estiver matriculado, ele tem que ser aluno, se sentindo aluno dentro da sala de aula. Porque geralmente os alunos que têm deficiência, eles são considerados alunos somente porque eles estão ali matriculados. Porque a Constituição Federal disse que é direito de todos, a educação é direito de todos. Mas qual é esse direito desse aluno ali dentro da sala de aula? Geralmente ele é impedido de muitas coisas que os outros alunos fazem. Então é algo que a gente precisa muito repensar. O entrecruzamento dos saberes da prática docente dos professores da educação básica com os conhecimentos teóricos dos estudantes da graduação tem resultado na sistematização de fundamentos teóricos e práticas docentes contextualizadas. Então, tudo que fazemos é contextualizado, tanto pela teoria como pela prática, não é algo em vão, algo só feito por fazer. É um curso que demandou muito tempo, tanto da professora Esmeralda como também das voluntárias. Nós pensamos, trabalhamos juntos e chegamos a essa conclusão. Aí a extensão universitária pode ser este espaço em que o professor da educação básica se sente valorizado por contribuir com a formação dos licenciados, ou seja, eles não estão ali somente para aprender. Os professores da educação básica, eles também estão contribuindo e muito conosco. Tantos relatos que eles trazem de alunos, tantas experiências que eles tiveram que contribuem muito com nós. Apresentando isso em uma relação dialógica, uma escola o mais real possível. A partir desse relato de experiência virão outras formações. A partir disso, a gente ainda pretende continuar pensando sobre a educação inclusiva. É isso, gostaria de agradecer ao PIBEX, tá? Não posso esquecer. Ao PIBEX, a Cátia da bancada, que está patrocinando os recursos pedagógicos que estamos produzindo.